Dos irmãos de São José, e é muito bom poder estar aqui nessa manhã, uma manhã toda especial. Nossas crianças estão saindo, então Deus abençoe as nossas crianças, Deus abençoe os professores, que eles possam ali ser um instrumento, um canal nas mãos de Deus para abençoar os nossos filhos. Meus irmãos, nós estamos hoje num dia, não é um dia qualquer. Se você imaginou que você viria hoje para mais um dia, mais um culto como qualquer culto, você se enganou. Hoje não é um dia qualquer, é um dia muito especial, extremamente especial. Primeiro porque é o dia que o Senhor fez, e todo dia que o Senhor fez deve ser um dia especial para nós. Segundo, porque hoje, depois de 50 semanas, um pouco mais de 50 semanas, um ano, nós estamos fechando o nosso tema da vida de Cristo. Foi um ano falando a respeito da vida de Cristo, do seu nascimento até o momento de hoje. E eu espero do fundo do meu coração que você saia daqui depois desse um ano. Se você acompanhou a maioria desse um ano, que você saia daqui muito mais parecido com Jesus do que quando você começou há um ano atrás. Eu espero, esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e eu acredito que se você prestou atenção, se você abriu o seu coração, se você permitiu Deus fazer um processo de transformação dentro de você, eu tenho certeza que você está muito mais parecido com Cristo do que quando nós começamos. Quando eu pensei então na última mensagem, a última mensagem do tema, a última mensagem da vida de Cristo, confesso que meu coração ficou apertado quando eu pensei que era a última desse tema. Esse tema eu gostei muito. Nós viemos antes dele de um tema longo, foi mais de um ano trabalhando uma vista panorâmica dos livros da Bíblia. Então nós começamos em Gênesis e terminamos em Apocalipse. Ficamos mais de um ano vendo de Gênesis a Apocalipse, vendo semana após semana os livros da Bíblia, e aí dali nós entramos na vida de Cristo, passamos aí um ano caminhando, e agora quando chegou no finalzinho, meu coração ficou, confesso, apertado de saber que estávamos chegando no final dessa, que foi, para mim, eu acho que uma das mais maravilhosas jornadas bíblicas que eu já participei. Deus foi maravilhoso. Deus abençoe você, meu irmão. Você, seu time não, você, sua família. E hoje eu quero propor para vocês, deixa eu ver aqui meu horário, cadê o Jefferson? Está aí? O Jefferson está ali, me trouxe aqui o Jairo. Cadê o Jairo? Está aí, Jairo? Está lá? Então tá, depois eu vou avisar ele que eu comecei 15 para as 11 aqui, que a gente tem um acordo de ele começar a tocar, e hoje eu tenho uma missão, porque eu pensei, o que fazer na última semana? Bom, tem pessoas que não participaram da última semana, então eu quero agora, aliás, desse último ano, desse último tema, desde o começo. Eu gostaria de propor para vocês uma jornada muito rápida. Eu gostaria de propor para vocês que a gente começasse lá no começo. E em, no máximo, 40 minutos, nós caminhássemos até a última passagem do Evangelho. Vocês topam essa caminhada comigo? Então tá bom, eu preciso que vocês fiquem atentos, eu preciso que vocês caminhem juntos. Se eu sentir que vocês não estão juntos, aí não vai adiantar nada. Meus irmãos, há um ano atrás, nós começamos a vida de Cristo, olhando o que? O seu nascimento. Jesus nasceu, e isso é algo maravilhoso, isso é algo que enche os nossos corações. Mas é mais do que uma simples criança nascendo. É mais do que termos um bebê a mais nesse mundo. É algo transcendental, é algo maravilhoso, é algo que foge à capacidade do entendimento humano. Filipenses, abra comigo, fique esperto com a sua Bíblia, nós vamos caminhar bastante com a Bíblia para lá e para cá. Eu vou citar algumas passagens por causa do nosso tempo, mas assim, eu espero ler um pouco da Palavra de Deus, e nós vamos dar uma pequena caminhada na Palavra de Deus. Filipenses capítulo 2. Quando nós pensamos no nascimento, quando nós pensamos em Jesus nascendo, nós temos que começar desde o princípio, nós temos que começar antes de ele se fazer homem. E antes de ele se fazer homem, o que nós temos da Palavra de Deus, que nos dá
uma boa orientação, é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós iniciamos a nossa caminhada, há um ano atrás, a primeira coisa que nós vimos é que Deus se fez homem. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e agora o verbo está no meio de nós. O verbo se fez carne, e ele habita no meio de nós. É interessante você pensar nesse ponto, queridos, logo de cara, porque você já começa a enxergar que algumas vezes as pessoas imaginam que o grande sacrifício e amor de Jesus aconteceu na cruz. Eu diria para você facilmente que não foi. O grande sacrifício e amor de Jesus começou lá, quando ele decidiu nascer como homem. E terminou, aliás, continua, né? Mas assim, essa expressão de amor, ela vai até a cruz. Jesus decidiu nascer como homem. Para uma criança, como eu disse, é algo natural. Todos nós nascemos e nós fomos ali gerados, rodando ali, né, na barriga das nossas mães, e nós nascemos, por exemplo, o Rian, quantos meses ele tem, o Rian? 3 meses? Pois é, está por aí. 3 meses, o Rian já anda sozinho? Não anda ainda, né? O Rian, ele come sozinho? Não, você precisa dar o mamá para ele. O Rian se troca sozinho, ele se limpa sozinho? Não, claro que não, ele é uma criança, é um bebê que pergunta. Pois é, você já parou para pensar que o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, aquele que fez todas as coisas pela sua palavra, cujas galáxias são a poeira dos seus pés, aquele que tem não apenas o poder, mas tem também toda a onisciência, ele sabe de todas as coisas, ele não está preso ao nosso tempo e espaço, ele é o Deus Criador, e ele se faz criatura, e ele decide como criatura, nascer na condição de uma criança, nascer na condição de um ser humano, e ser dependente da criatura. Jesus, o nosso rei, dependente da criatura, dependente de um ser humano, alguém que ele precisava que alguém o amamentasse, ele precisava que alguém o limpasse, ele precisava que alguém o cobrisse na hora do frio, ele precisava que alguém o ninasse ali para que ele pudesse se acalmar e parar de chorar, um bebê, como qualquer bebê. Esse é o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso rei. Sabe, queridos, para uma criança normal isso é tranquilo, mas para alguém que já viveu a eternidade, que é eterno, para alguém que viu a criação do mundo, decidir simplesmente não usar o ser como Deus, não usar a sua divindade e nascer como uma criança, frágil, criança dependente, é uma expressão de amor. Ele te ama? O nascimento de Jesus começa a te provar que ele te ama demais. Porque somente um amor que foge completamente do nosso entendimento pode explicar um Deus nascer na condição de criatura, ainda sendo Deus, 100% Deus, perfeitamente homem. Jesus nasce, ali ele vem como criança, e nós vemos que Deus provê várias coisas para ele. Nós vimos que com 2 anos de idade, ele estava com seus pais em Belém, quando aparecem os magos. Nós não sabemos se são 3, a Bíblia não nos diz 3, a Bíblia nos diz que apareceram ali os magos e trouxeram presentes. Nós sabemos que são 3 presentes, mas nós não sabemos o número de pessoas que compunham essa grande caravana. Eles vieram e eles chegaram com Jesus já com 2 anos de idade, já era uma criança
correndo, né, como o Marco disse, correndo entre as cadeiras. Provavelmente esse era Jesus já correndo para lá e para cá. E esses homens, eles vêm para providenciar algo providencial para Jesus. Deus dando presente, Deus suprindo as necessidades do seu filho. Jesus precisa fugir dali. Herodes vai mandar matar todas as crianças. Jesus precisa ir para o Egito para cumprir as profecias. Ele nasceu em Belém, mas ele também veio do Egito, e ele também é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele precisa cumprir não só essa, mas muitas outras profecias. Então, ali os seus pais, que são o presente que Deus deu para Jesus, eles simplesmente dizem sim, tá bom, agora nós vamos para o Egito, e aí depois do Egito, mais um sonho, agora você volta para Nazaré, e eles sempre dizendo sim, um presente, uma providência para Deus. Sabe, queridos, como filhos, nós precisamos contar com as providências de Deus. Nós precisamos contar com elas. Muitas vezes nós olhamos as situações ruins que acontecem ao nosso redor. Muitas vezes nós olhamos a dor, nós olhamos a perda, e nós não temos um olhar para ver as bênçãos. Deus continua provendo na sua vida, acredite nisso. Deus continua trazendo pessoas certas para ajudar, para poder encorajar, uma conversa, um abraço, um encorajamento, alguém que te dá uma ajuda, alguém que te dá uma luz. Deus continua te trazendo essas pessoas, assim como trouxe para Jesus. Aquela criança cresce, mais ou menos com 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, eles vão até Jerusalém. E depois, na hora de ir embora, cadê Jesus? Jesus sumiu. Cadê Jesus? Jesus sumiu. Meu Deus do céu, cadê Jesus? Sabe, perder uma criança já não deve ser fácil. Eu nunca perdi o Tomás. Vocês sabem que o Tomás, ele tem espectro autista. A gente tem muito medo, porque ele ainda não fala. Então a gente tem muito, muito medo de perder o Tomás. O Tomás está sempre de mão dada comigo ou com a Érica, o tempo todo. Um dia na igreja nós piscamos, e de repente era um casamento. Chegou alguém para cumprimentar e tal, acho que era o noivo, a noiva, chegaram a cumprimentar, a gente, glória a Deus abençoe, e o Tomás sentado do nosso lado, de repente, veio, em questão de 1 minuto, veio uma menina falando, o Tomás está lá fora. Eu saí que é um doido, e ele estava lá de mão dada com das pessoas do casamento, passeando ali na calçada. Eu peguei aquele menino, falei, que isso, menino? A pessoa perdeu o seu filho? Quando você perderam no shopping, na praia? Olha, eu não imagino o que é isso, gente. Dói, é difícil, não é? Acho que é uma agonia perder o seu filho. Agora você imagina perder o Filho de Deus. Imagina que é perder o Filho de Deus. José, cadê Jesus, José? Eu não sei, eu pensei que ele estava com você. Será que ele não está no final da caravana? Será que ele está com o restante da família? José é o Filho de Deus. É a nossa responsabilidade. E ela fica que nem uma maluca, ela encontra ele na casa do pai, questionando, perguntando para os sacerdotes ali, para os anciãos que estavam de boca aberta, como aquele garoto sabia das coisas. Ele cresce. Os jovens falam de bullying, né? Nós estamos numa época em que o bullying é tão colocado como algo tão terrível. Deixa eu te dizer, ninguém sofreu mais bullying que Jesus. Imagine os seus irmãos. Ele nunca tinha culpa de nada. Jesus nunca tem culpa. É assim, né, mãe? É assim. Jesus nunca fez nada. Quer dizer, o vaso quebrou, você já vem direto em cima da gente. Jesus não. Jesus é sempre o santinho. Maria sabia disso. Jesus não. Jesus é Deus. Mas os irmãos não sabiam. Jesus é esse, o seu queridinho, né, mãe? Ele você cuida diferente, né? O prato dele é maior do que o nosso, né, mãe? Fala aí. Gente, Jesus começa com as dificuldades, tendo as dificuldades na própria casa, entre os próprios irmãos. Mas não é só isso. A palavra de Deus diz que o zelo pela casa do Pai o consumia. O zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Quer dizer, Jesus ele era consumido, ele era assim, ele não conseguia resistir quando ele via algo errado em relação à casa de Deus. Sabe, gente, se Jesus talvez estivesse andando no nosso meio hoje, ele seria aquela pessoa que você falaria, chegou, não vou nem sentar com aquele ali, porque aquele ali, sempre tem uma, nunca está bom,
nunca está satisfeito, sempre está encontrando alguma coisa errada, é meio legalista, né? A gente talvez falaria. As pessoas falam, eu não teria feito a mesma coisa. Se eu fosse Adão, eu não teria comido. Se eu fosse... Sabe, irmãos, não diga isso. Eu não sei o que nós teríamos feito. Hoje nós temos uma visão privilegiada. Aqueles homens estão vivendo as coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz que Jesus ele era motivo das cantigas dos velhos na porta da cidade. E os beberrões falavam a respeito dele. Falavam o quê? Talvez falavam a respeito da mãe dele. Jesus não se parece com o pai José. Jesus não leva o nome do pai José. Jesus só se parece com a mãe na cidade de Nazaré, que é um ovo. Todo mundo conhece a história. A história de que Maria ficou grávida antes da hora. Que será que então não é de José? E José aceitou Maria. Maria é uma adúltera. E esse é o fruto do adultério. E Jesus traz essa pecha com ele. Você sabe o que é amor? Amor é um Deus que já sabia que passaria por tudo isso. Passar por tudo isso por você e por mim. Sabe, queridos, nós caminhamos então e nós fomos andando e nós vimos que Jesus aos 30 anos, ele sai da sua casa e ele desce, ele é batizado por João Batista. E ali ele é identificado com o Pai, ele é identificado com aquela mensagem que ele está recebendo. Ele vai para o deserto, ele volta do deserto vitorioso depois da tentação. E ele passando pelo deserto, abra comigo em Marcos. João, não, deixa eu ver aqui agora. João capítulo 1, não é Marcos, Marcos é depois. Deixa eu ver meu horário. 13 minutos já, tá bom? Vamos lá, hoje é um desafio, hein? Não posso, tem que continuar firme aqui. João, nós vamos ler aqui do versículo 35 ao versículo, vamos lendo aqui, provavelmente até o 39. Diz assim, capítulo 1 de João, versículo 35 em diante. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Só até aqui. Jesus está voltando, ele voltou do deserto, ele voltou da tentação, ele está passando. E de repente, João Batista, que havia batizado, que é primo de Jesus, ele diz para alguns dos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista, quando eles ouvem aquilo, pelo menos 2 dos seus discípulos, João e André, eles começam a andar atrás de Jesus, eles vão seguindo Jesus. Eles estão curiosos. Ele é o Cordeiro? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E eles começam a seguir Jesus. E Jesus olha e pergunta para Jesus, Rabi, quer dizer mestre, onde é que o Senhor assiste? Ou aonde o Senhor ensina? Nós queremos aprender mais do Senhor, nós estamos curiosos a respeito disso. Jesus olha para esses homens e diz, vinde e vede. Venha ver quem sou eu. Ele pega esses homens, ele leva para sua casa. Queridos, e essa foi a nossa primeira etapa. Essa foi a nossa primeira fase. A primeira fase, que se chama Vem Ver, é a fase em que Jesus chama o perdido para ver quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é aquele que nós esperávamos, mas ele é o Cristo que se fez homem. Ele não é simplesmente uma história, ele não é uma lenda, ele não é apenas um profeta, ele foi Deus se fazendo homem e vindo para pagar os nossos pecados. Ele é aquele que pode todas as coisas e ele decidiu morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse é Jesus. Quando nós então encontramos um não crente, o nosso apelo a esse não crente deve ser, vem ver quem é Jesus. Jesus leva esses homens para a casa dele, e ali Jesus explica o quê? Aquilo que diz a respeito de Jesus
desde lá da lei, desde o Pentateuco, passando pelos Salmos e indo pelos profetas. E os homens saem dali seguidores de Jesus. Como é que nós sabemos isso? Porque nós vemos que agora esses homens não deixam Jesus, eles sobem com Jesus para Galiléia, eles, Pedro, Natanael, porque os outros também viram. E Jesus fez esse apelo para eles. Jesus disse para eles: segue-me. Veja o que diz lá no versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Se você entendeu que eu sou filho de Deus, segue-me. E aqui nós iniciamos a nossa segunda etapa, a etapa do seguidor de Jesus. Aquele que já entendeu que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Sabe, queridos, as pessoas elas andam em todos os caminhos. As pessoas têm todo tipo de estradas, mas somente Jesus é o caminho que leva a Deus. E esses homens entenderam isso. Por isso eles deixam de seguir os seus próprios caminhos. E agora eles passam a seguir o caminho do Pai. Eles passam a seguir o caminho de Jesus. Vocês estão comigo ou eu estou indo muito rápido? Não? Vocês estão comigo ou vocês pararam lá em Filipenses? Não? Que bom, vamos lá. Vamos continuar então. Bom, Jesus, ele começa ali a partir do capítulo 2 de João, ele vai subindo, ele vai até, eles estão lá na Galiléia, Jesus faz o primeiro grande milagre dele. Ele chama os seus discípulos, ele vai num casamento que nós conhecemos como Caná da Galiléia. E nesse casamento, nós muito provavelmente encontramos Jesus dentre os seus familiares. E muito provavelmente Jesus está ali no casamento de um dos seus irmãos, ou provavelmente da sua irmã. Como nós podemos ter essa ideia? Porque Jesus, ele é como alguém que deveria ser responsável por algo. Maria está na responsabilidade, ela vem e traz a responsabilidade para Jesus, porque acabou o vinho, e isso era algo terrível. Nós não vamos poder falar sobre isso agora, mas era algo terrível para a época. Então Jesus, ele entra com uma grande providência, fazendo um grande milagre, transformando a água em vinho e resolvendo o problema. É o mesmo Deus que nós temos hoje. Jesus ainda transforma água em vinho. Jesus ainda transforma tristeza em alegria. Jesus ainda transforma um coração desesperado em um coração esperançoso. Jesus ainda transforma alguém que não tem mais nenhuma perspectiva, alguém que tem todas as chances diante do seu olhar. Jesus ainda transforma um mar tempestuoso em um mar calmo para nós podermos descansar. Jesus ainda transforma um dia cinzento, que parece que não acaba, em um dia ensolarado, cheio de sol. Esse é o nosso Deus, o Deus provedor, que fazia, que faz e que sempre fará, porque Ele não é apenas um homem, mas Ele é Deus. É Ele que nós acreditamos, é nele que nós seguimos, é atrás desse homem que nós estamos, e atrás do rastro dele, dos pés dele que nós estamos caminhando. Lá estão esses homens, andando atrás de Jesus. Eles estão agora como seguidores, eles são bebês na fé. Eles são bebezinhos, eles estão andando atrás de Jesus e vendo, conhecendo quem é Jesus, o que Jesus pensa a respeito das coisas, o que Jesus faz quando Ele encontra alguém enfermo, quando Ele encontra alguém endemoniado, quando Ele precisa ensinar. E Jesus está levando esses homens e ensinando esses homens agora. Eles descem, vão para Jerusalém. Ali Jesus está, como eu disse, o zelo da casa dele consumia. As pessoas estão fazendo ali um mercado na casa de Deus. Ele entra, pega um chicote. Não, ele não sai dando chicotada nas pessoas, mas provavelmente ele gira aquele azorrague. Os animais saem voando, os animais saem dali correndo. E aí sim, ele derruba as bancas, porque Jesus também não é brincadeira. Ele não é brincadeira. Ele é o nosso general. Ele é sério. Precisamos temê-lo. Precisamos tremer. Mas precisamos entender que Ele já não nos chama de servo, mas Ele nos chama de amigos. Esse é o nosso Deus. Ali ele sobe pela Judéia. Só João nos traz isso. Os outros omitem essa parte. Ele sobe, tem a mulher samaritana. Jesus estendendo as mãos para aqueles que são
colocados à margem da sociedade. Jesus não faz acepção de pessoas. Os judeus não passariam por ali. Os judeus passariam do outro lado do Jordão. Jesus sobe exatamente por onde os judeus não passariam. Jesus sobe por Samaria. E ali ele demonstra o seu amor por aqueles que são normalmente colocados de lado na sociedade. Depois disso, nós vemos que um grande tempo passa. Marcos capítulo 1. Jesus agora tem vários discípulos, e nós não sabemos quanto tempo exatamente tem entre o versículo 13 e o versículo 14 de Marcos, capítulo 1. Provavelmente 1 ano e meio se passou. Muitos estão seguindo Jesus. Muitos estão vindo atrás deles. Muitos se tornaram seguidores de Jesus. Mas sabe, queridos, entre o ser chamado para ser um pescador de homens, que é a próxima fase, a fase de ser um discípulo, até aqui são bebês, seguidores, convertidos, mas seguidores. Agora Jesus chama esses homens para serem discípulos. Mas o caminho para de ser um seguidor, a se tornar um discípulo, não é um caminho de um dia, não é um caminho de um momento, não é um caminho de um versículo. É um caminho de relacionamento com Deus. É preciso se relacionar com Ele. É preciso saber quem Ele é preciso saber o que Ele pensa, é preciso conhecer o seu caráter, é preciso conhecer Jesus. Então, provavelmente, nós temos aqui, do versículo 13 ao versículo 14, mais ou menos um ano e meio de espaço entre esse 1 ano e meio que Jesus passou ensinando esses homens. Veja, o versículo 13 diz assim: onde permaneceu 40 dias, lembra isso lá atrás, lá na tentação. Sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Nós sabemos que Jesus passou e João Batista olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui João Batista já está preso logo depois da tentação. Isso nos mostra que Marcos não trouxe exatamente a parte da Judéia ali de Jesus, ou Marcos omitiu aí esse 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio os discípulos aprenderam quem é Jesus, e eles aprenderam algo muito, muito, muito importante, porque quando nós continuamos essa leitura aqui, nós vemos que versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai. Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. A próxima fase, depois de passarmos então por essa fase do seguidor, que aprende aos pés, que caminha ali nos caminhos de Jesus, esses discípulos chegaram na sua próxima etapa, e a próxima etapa é entender que Jesus não é apenas o caminho, mas Jesus também é a verdade. Jesus é a verdade. Aqui esses homens precisam abrir mão de todas as suas verdades. Aqui esses homens precisam abrir mão de todas as suas filosofias pessoais, todas as suas ideias que levam eles a si mesmos, e eles precisam entender que Jesus é tudo em suas vidas. Jesus é a única verdade, Jesus é o único caminho, e Ele é a única verdade. Não existe outra coisa para esses homens fazerem, senão se tornarem pescadores de homens, discípulos de Jesus. Nessa fase, queridos, é importante que esses homens também, lá em Lucas 14, nos traz algo que é determinante para essa próxima fase, a fase de ser um discípulo, que é aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não aborrecer a si mesmo. O texto lá diz: não pode ser meu discípulo. Uma coisa é seguidor, outra coisa é discípulo. O crente, ele pode começar como um seguidor, mas ele tem que caminhar num processo a se tornar um discípulo. Esses homens andaram com Jesus, seguiram seus passos, aprenderam dele, e agora eles estão na condição de discípulos. Negaram a si mesmo. No primeiro momento eles se achegaram à cruz de Cristo, como nós precisamos achegar à cruz de Cristo. Eles acreditaram no Messias, ainda não tinha cruz,
mas nós precisamos caminhar até a próxima cruz, e a próxima cruz não é a cruz de Cristo, é a nossa. Nós precisamos morrer para nós mesmos, nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos ter Jesus como mais importante, amá-lo a mais do que qualquer outra coisa. Nenhum outro amor pode ser igual em nosso coração do que o amor que nós temos por Cristo. E aí podemos ser seus discípulos. Vocês estão comigo? Amém? Todos? Ou vocês pararam lá na... Não? Então tá bom, então vamos continuar. Vamos já, deixa eu ver aqui. Está acabando aí, Jair? Não? Oh, beleza, eu gosto disso. Esses homens, então, eles aprendem que agora a vida deles está completamente nas mãos do Pai. E Jesus pega esses homens e ele leva esses homens a expedições de pesca. Ele leva esses homens para eles aprenderem, então, como é ser pescador de homens. Sabe, queridos, muitas vezes nós imaginamos que a pessoa entra aqui dentro da igreja e, olha, nós temos muita necessidade, acredite nisso. Então, muitas vezes as pessoas entram na igreja e a gente já, legal, esse aqui já vou colocar lá naquele setor, naquele ministério, aquele eu vou colocar lá, aquele eu vou... Só que a verdade, queridos, é que nós precisamos respeitar um processo. Aqui Jesus começa a equipar esses homens, para que eles possam multiplicar. Eles ainda não estão multiplicando. Primeiro eles conhecem Jesus, depois eles seguem Jesus ali, seguindo os seus passos, conhecendo Jesus. Agora esses homens vão ser capacitados, agora esses homens vão ser equipados para a próxima fase poder, de fato, multiplicar, que é o que Jesus quer chegar no meio desses homens. Jesus não está, talvez doa pensar nisso, mas olha, Jesus ele se preocupa e ele ama todos, mas esses homens eles têm uma atenção especial de Jesus. Esses homens, eles vão para o barco com Jesus, esses homens comem com Jesus, esses homens acordam ali ao lado do mestre, esses homens vão com Jesus, pelo menos 3 deles vão com Jesus para o monte, para ver Jesus ser transfigurado, ser glorificado. Esses homens, apenas 3 deles, porque Jesus ele vai estreitando o relacionamento, ele leva 3 deles para fazer a ressurreição, ressuscitar uma garota, ele leva esses homens no Getsemane, num momento de angústia. Jesus vai estreitando os relacionamentos. E a minha pergunta nesse momento para você, na fase, mais ou menos no meio da nossa jornada, no meio desse ano, é: qual é o relacionamento que você tem com Deus? Será um relacionamento no meio da multidão? A multidão está lá, a multidão segue Jesus, mas acredite, a multidão é a mesma que quando chacoalharam ali as palmas na entrada de Jesus, gritaram: crucifica-o. Multidão normalmente, queridos, se interessa por coisas sobrenaturais ou por coisas temporais. O que vai me dar hoje? O que eu tenho hoje? O meu problema hoje, você pode resolver? Não, ele resolveu o seu problema eterno. Não, eu quero saber hoje. Hoje, agora. Eu estou com uma conta para pagar amanhã, eu dei meu dízimo, eu quero saber se amanhã ele vai multiplicar esse negócio para eu poder pagar minha conta. É isso que eu quero saber. Isso é multidão. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Você tem que estreitar. Talvez só um seguidor que vai seguindo os passos. É maravilhoso. Mas tem que ter mais. Negando a si mesmo, Jesus traz para perto. Agora, Jesus já não dá mais os princípios elementares, como nós vemos em Hebreus. Jesus já começa a trazer uma comida mais sólida, capacitar para que essas pessoas sejam multiplicadoras. Esses homens aprendem várias coisas. Jesus leva esses homens para vários lugares, para a sinagoga, para a casa da mãe de Pedro. Ele cura pessoas, ele expele demônios, ele consegue converter, trazer para si várias pessoas. Esses homens estão aprendendo a ser pescadores de homens. Algo incrível está acontecendo na vida deles, tão incrível, que no término dessa terceira fase, os homens entendem que Jesus não é só o caminho, ele não é só a verdade, mas ele é a vida. A partir desse momento, queridos, esses homens já não pensam mais na sua própria vida, eles pensam na vida de Cristo. E não é que ele é a vida e te dá a vida eterna, ele é a vida porque é só a vida dele que vale a pena viver. Não vale a pena vivermos a nossa, vale a pena vivermos a dele.
Jesus agora lança esses homens, a quarta fase, a última fase, ele lança esses homens para começarem a caminhar sozinhos. Vai lá, vamos 12. Vocês vão fazer uma expedição, sozinhos, totalmente dependentes de Deus. Não leve bolsa, não leve uma túnica a mais, não leve a bolsinha de comida, não leva nada. Vocês vão sair dependentes de Deus. E eles saem completamente dependentes de Deus, porque agora Jesus é a vida. Jesus é tudo. E eles confiam em Deus de tal forma que eles simplesmente se entregam nas mãos desse Senhor. Depois ele manda os 70. Existem mais discípulos, não são apenas os 12. Mas os 12 são apóstolos. Depois de todas essas coisas, Jesus está ensinando esses homens algo muito importante. Vocês precisam fazer, porque eu vou embora, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o Pai. Alguns deles não assim, não, fala isso não. Eu vou com o Senhor até o final. Tenha compaixão de ti mesmo. Eles não estão entendendo, mas Jesus está mostrando que Ele preparou esses homens para impactar o mundo de tal forma que há 2000 anos a mensagem do Evangelho tem sido pregada, e nós estamos aqui hoje numa igreja que acontece num hotel. Nós temos a nossa vida completamente transformada. O mundo não nos ama, pelo contrário, algumas vezes somos perseguidos e humilhados, mas tudo isso aconteceu porque alguns homens, alguns poucos homens, talvez cerca de 500 depois da ressurreição de Cristo, entenderam de tal forma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eles conseguiram transmitir isso de uma forma tão maravilhosa, que hoje eu e você estamos aqui e podemos ter intimidade, proximidade e comunhão com Deus, e podemos ter a esperança da vida eterna, porque pessoas creram, acreditaram que Ele é o Filho de Deus e que Ele pode transformar a vida de todas as pessoas. E nós vamos continuar como bebês ou vamos continuar fazendo essa roda girar? Tudo então vai terminar. Capítulo 28, nós poderíamos ver Mateus, nós poderíamos ver Lucas, Marcos, mas nós vamos ver o texto de Mateus. 28 de Mateus, ufa, vocês estão comigo ainda? Então tá bom, agora é o final. 28, versículo 16 ao versículo 20. Essas são as últimas palavras de Jesus. Ainda quanto homem, Ele morreu, não posso esquecer disso. Ele caminhou, foi difícil, Getsemane, lágrimas, suor, como gotas de sangue. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus sempre fazendo a vontade do Pai. A vontade do Pai era óbvio, é a vontade de Jesus. Que Ele morresse, pagasse os nossos pecados, Ele vai até a cruz, Ele morre e ressuscita. Deus recebeu a oferta, Deus recebeu o pagamento. A ressurreição de Jesus nos prova que nós não estamos errados. Não é em vão a nossa fé. A ressurreição de Jesus nos mostra que Ele foi o primeiro, mas que nós somos aqueles que em Cristo temos todas essas coisas. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Você pode ir lá, o túmulo está vazio, não existe nada. Muitas outras religiões, se você for lá, os líderes das religiões que inventaram coisa, inventaram moda, eles estão lá, eles estão enterrados. Jesus não está, Ele ressuscitou. Ele é um Deus vitorioso. E depois de caminhar 40 dias com esses homens, ensinando, trazendo-os de volta, encorajando para aquilo que ia acontecer, nós chegamos, enfim, a Mateus 28, que diz assim, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, porque até aqui alguns duvidam, gente. Sempre tem gente que duvida. Talvez você está aqui hoje, que bom, que bênção, eu fico feliz de ver cada um de vocês aqui, mas talvez você está aqui pensando, legal, mas não é para mim. Alguns sempre duvidam. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, queridos, nós temos algo impressionante, porque se você entendeu tudo,
que eu passei desde que eu comecei, não existe outra saída para você senão cumprir o grande comissão. Algumas pessoas pensam, tá bom, mas olha, é para Jerusalém, quer dizer, a cidade onde eu moro, ou é para algum lugar vizinho, ou é para longe, ou confins até, bom, quando eu chegar lá, eu vou fazer discípulos. Não, a partícula grega desse id não é uma partícula que te leva a entender que é de um ponto ao outro. Quer dizer, quando eu saio desse ponto e chego nesse ponto, eu faço discípulos, batizo, ensino. Não é isso. A partícula grega aqui é uma partícula que traz a ideia de algo contínuo. Contínuo. A ideia é indo e fazendo discípulos. Enquanto você faz discípulos. Enquanto vocês vão para a escola, vocês fazem discípulos. Enquanto você vai para a faculdade, você faz discípulos. Enquanto você vai para a sua casa, você faz discípulos no meio da sua família. Enquanto você vai para o seu trabalho, você faz discípulos no meio dos seus colegas de trabalho. Enquanto você vai para o ponto de ônibus, você faz discípulos. Enquanto você vai para a fila do supermercado, você faz discípulos. Enquanto você vai colocar gasolina no carro, você faz discípulos. Enquanto você vai na sua vida, vá e faça discípulos. É isso que Jesus espera de você. Você entendeu o tamanho amor? Você entendeu o tamanho cuidado com a sua vida, com a vida de Cristo por você? Faça discípulos. Nós começamos evangelizando, que é batizando. Nós evangelizamos, nós ensinamos essas pessoas quem é. Vem ver quem é Jesus. Você viu? Agora deixa eu te discipular. E é ensinar, edificar, para que você cresça e vá fazer discípulos. O inferno vai ficar louco da vida com você. Vai querer acabar com você. Mas sabe o que ele diz? Quais são as últimas palavras dele em Mateus? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não fazemos sozinhos. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. Eu não posso, é demais para mim. Último texto para terminar, Atos, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 8, capítulo 1. Primeiro ele diz a mesma coisa. Nós deveríamos ir por todos os lugares. É o mesmo texto, a mesma passagem, o mesmo momento. Versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Do nascimento ao retorno de Jesus do céu. Os homens estão parados ali, contemplando Jesus subindo, a Shekinah, a nuvem, tampando, eles quase não conseguem ver Jesus subindo. 2 varões de branco olham e falam: ô galileus, vocês estão fazendo o que parados olhando? Ô irmãos da igreja bíblica, vocês estão fazendo o que aí parado olhando? Vão trabalhar, porque o mesmo Jesus que foi vai voltar.
vamos fazer discípulos. Ah, eu não posso. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquele que dá poder, que capacita, que unge, que sela, que convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus. Mas esse é o nosso próximo assunto. A partir da semana que vem, nós iniciamos o nosso novo tema: o Espírito Santo de Deus em nós. O que você precisa saber hoje é que não dá para ficar parado contemplando. É preciso agir. Porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele te ama demais. E Ele espera isso de nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tão grande sacrifício, tão grande amor. O Senhor demonstra o seu amor por nós, o seu nascimento, e caminha, nos ensinando de forma tão maravilhosa, Senhor, o que é sermos cristãos. Agora nos cabe ir, Senhor, fazer discípulos. Não dá para ficar parado, tem que caminhar. Que o Senhor possa nos capacitar a fazer o melhor para Ti, em nome santo de Jesus. Vamos ficar de pé? Enquanto você vai, Deus é glorificado e representado através da sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada, indo e fazendo discípulos. Deus abençoe vocês.